Já estamos de volta com o programa Revista e vamos falar de saúde, vamos falar de você, do seu corpo, como ele funciona, tirar as curiosidades sobre esse assunto tão relevante que é o bom funcionamento do nosso corpo para que a gente tenha qualidade de vida. Vamos com o nosso quadro Saúde em Dia. E o assunto hoje é coenzima Q10. Você sabe o que esse nome quer dizer e o que essa substância representa para o ser humano? Se a gente for comparar o posicionamento das gerações, você vai ver que nos anos 90, nos anos 80, a gente teve toda uma movimentação das pessoas naquele movimento hippie, e era maluco beleza, as pessoas consumiam muito álcool, inclusive, mas hoje se observa um comportamento diferente na grande parte da população. O álcool tem sido deixado de lado e cada vez mais você vê pessoas correndo, praticando atividade física, o que é muito positivo, e se preocupando com a saúde. E é por isso que eu estou aqui recebendo o Roberto Júnior, que é médico nutrólogo, que inclusive é uma especialidade que está em alta nessa nova fase que a sociedade está vivendo, onde as pessoas estão se preocupando muito mais com a saúde. E nós vamos falar sobre a coenzima Q10. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, bom dia a todos. É uma honra falar sobre esse assunto tão importante com vocês. Acho que a nossa nova geração ela está se cuidando mais, pensando mais na saúde, né? E a coenzima Q10, que agora está também na moda, né, vem sendo bastante utilizada, é um assunto que a gente deve conversar e deve entender como ela funciona. Então, a minha primeira pergunta, para mim, para quem está em casa, já ficar bem consciente, eu queria que você explicasse para a gente exatamente o que é e como ela funciona. Então, primeiramente, a coenzima Q10 é uma substância produzida pelo nosso corpo e ela atua nas nossas células. Ela produz energia. Ela atua nas mitocôndrias, que é como se fossem nossas usinas de energia. A coenzima Q10, basicamente, ela tem relação tanto no estresse oxidativo, na redução desse estresse oxidativo, ou seja, ela é anti-envelhecimento, além da produção de energia no coração, nos músculos e no cérebro. Olha, eu acho que você falou aí que ela produz energia, mas acho que alguém esqueceu de pagar meu talão, viu? Porque minha energia está baixa, eu acho que minha coenzima, ela está lá rente com o chão. Ela tem um limite, um linear, um padrão que essa coenzima deve existir no nosso corpo, dependendo da idade, ou não? Eu posso repor de que maneira? Como eu adquiro isso? Meu corpo produz? É através da minha alimentação? Me fale sobre isso. Vamos lá. A coenzima Q10, geralmente, ela é adquirida tanto pelas carnes como fígado, coração, ou espinafre ou brócolis. Só que as quantidades que vem na alimentação geralmente variam de 10 a 30 miligramas por dia. Porém, ao passar dos anos, com a idade, 30 a 40 anos de idade, a nossa coenzima Q10 começa a cair. Então, nosso corpo precisa de mais, senão você começa a sentir fadigas. Essas fadigas vão gerar indisposição, falta de memória, começa a ter alterações até em relação a declínio na questão da fertilidade. Então a gente começa a suplementar a coenzima Q10 através de comprimidos, certo? E aí a dose que a gente faz em comprimidos geralmente é de 100 miligramas, 200, 300 miligramas. Toma a vida toda ou tem um período que deve tomar? Geralmente a gente pode utilizar a vida toda, mas geralmente até os 70, 80 anos de idade, que é quando a gente tem os benefícios a mais da coenzima Q10, é válido. A coenzima Q10 ela pode atingir vários públicos na sua utilização. Pacientes que são cardíacos, têm insuficiência cardíaca, eles podem utilizar a coenzima Q10. Pacientes que desejam, que não queiram mais gordura no fígado, também é válido. Atletas, hoje os corredores, têm que utilizar a coenzima Q10 caso queiram suplementar bem para aumentar o famoso pace, né? Então, ter energia, menos fadiga, mais potência, né? Então é muito importante a coenzima Q10 nesses públicos. Doutor Roberto, e essa coenzima Q10, ela também pode interferir na saúde estética, na qualidade da pele, na qualidade, enfim, no aparecimento das rugas? Tem influência? Tem influência. A coenzima Q10 também é conhecida como suplemento anti-envelhecimento. Menino, não conta uma coisa dessa. Eu já quero 5 vidros para me tomar, porque eu não quero ficar assim, né? Quero ficar zeradinha. Me conte, doutor. A coenzima Q10, como ela atua na energia das células, ela também vai agir nas células da pele. Então ela vai retardar esse envelhecimento das células da pele. Então, mais elasticidade, menos rugas. Então acaba que ela vem sendo muito utilizada também nesse sentido. E tem alguma contraindicação? Tem alguém que não pode fazer uso da coenzima? Então, geralmente a maioria dos públicos podem utilizar a coenzima Q10, mas existem alguns públicos que realmente não podem. Gestantes e lactantes não há estudos suficientes para comprovar a segurança.
E a gente também pede para evitar ou acompanhado com médico em pacientes que estão utilizando varfarina, que é uma medicação anticoagulante. Ah, então tem que ter esse cuidado. Por isso que é importante visitar o nutrólogo, que é a sua especialidade. Que, inclusive, nessa nova fase que as pessoas estão vivendo, essa especialidade tem ganhado um boom. As pessoas têm visitado mais o médico nutrólogo, não é isso, doutor? Isso. Hoje, graças a Deus, a nossa agenda ela é cheia justamente devido a isso, as pessoas se cuidando, suplementando, buscando emagrecimento para pacientes que têm obesidade, ganho de massa muscular e cuidados de energia, disposição e longevidade. Coenzima Q10, quando eu começo a perceber os benefícios, depois que eu começo a fazer essa suplementação, em quanto tempo eu já vou observar algo acontecendo? Excelente pergunta. Geralmente a coenzima Q10 as pessoas confundem como um pré-treino. Elas acham que toma e já vai sentir um boom de energia. Não é igual cafeína. A coenzima Q10 geralmente há 2 a 3 semanas que você começa a sentir os efeitos. E quanto mais tempo você usa, anos, mais efeitos você vai sentindo ainda. Então, redução da fadiga, prevenção de Alzheimer, doença de Parkinson, entre outros Outra benefícios. queridinha de quem faz atividade física é a creatina. Elas têm relação? Podem ser tomadas juntas? Como funciona? Podem ser utilizadas juntas, sim. A creatina é considerado o melhor suplemento do mundo e a coenzima Q10 chegou para agregar junto com a creatina. Muito bem, Ellen, você que é uma moça que pratica esportes, você que é uma moça que está lá no kitesurf, você que é uma moça musculosa, tá aí, ó, cheio, ó o músculo dela. Gente, que cibita é essa, hein? Como que pode? Ó, se eu dou um tchau desse, já balança, eu tenho 3 anos de treino. E essa magona é linda demais, minha amiga. O que é linda, amiga? Você sabia, Ellen, que essa coenzima Q10 poderia trazer tantos benefícios? O que é que você acha sobre isso? Não fazia ideia. Muito prazer, doutor. Seja bem-vindo aqui ao nosso revista. Não fazia ideia, não conhecia a respeito da coenzima Q10. Mas trazendo ainda para outros tipos de patologia, né? Você falou aí que tem algumas contraindicações ou algumas pessoas que têm algumas comorbidades e fazem efeito para elas, né? Por exemplo, eu estava aqui pensando, você falou que essa enzima ela age ali rapidíssimo na questão da energia, da respiração, né? Afinal, vai na mitocôndria, que tem a ver com a respiração e tudo mais. Pessoas, aí é uma dúvida, né? Uma curiosidade. Pessoas com problemas respiratórios, né? Com problemas pulmonares. Por exemplo, a mamãe tem um problema no pulmão. E ela tem que usar o negocinho da asma, não, desculpa. Esqueci o nome disso aqui. A bombinha. A bombinha e tudo. A coenzima pode ajudar pacientes com problemas respiratórios? Pode, diretamente e indiretamente. A coenzima Q10, como ela atua nas células produzindo energia e reduz o envelhecimento dessas células, então você tem é como se fosse uma longevidade maior da célula. Então pode sim ajudar nessas questões pulmonares, mas ela ajuda principalmente nessa questão, por exemplo, de pacientes que têm insuficiência cardíaca e têm problemas respiratórios devido à insuficiência cardíaca. Então diretamente ela vai apoiar nisso. E agora vamos falar de preço. É um produto acessível? Se acha com facilidade? Já tem charlatão no mercado? Já tem produto fake? Porque toda vez que a informação é divulgada, que algo é descoberto, a gente já precisa se preocupar. Como é o valor desse tipo de suplementação no mercado? E se já existem aí as fakes, né? Que gerando, enfim, para mobilizar o mercado, impulsionar as compras, mas que na verdade é pílula de farinha. Existe tanto o produto bem realizado, bem feito, como os produtos mal feitos, né? Hoje a coenzima Q10 ela varia em torno de 60 a 100 reais, uma cápsula, uma caixa que dura em torno de 2 meses, então acaba que tem um custo bem acessível, certo? Porém, existem algumas marcas realmente que ainda não são bem consolidadas, então às vezes acabam enganando o paciente em relação a isso. E a gente estava falando sobre o tempo. Você disse que quanto mais se usa, melhor se sente. Mas você acha que ali em 3 meses eu já consigo perceber alguma coisa tomando a coenzima? Consegue. É bem nítido a diferença. Com 3 meses você realmente vai perceber que você está menos fadigada, você acorda com mais disposição. Talvez você não sinta tanto a pele. A pele talvez demore um pouco mais de tempo, mas a energia e a redução da fadiga diretamente você vai sentir. Olha só, eu que faço crossfit, então, viva a fadiga crônica. Dói tudo, doutor. Muito obrigada, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa, doutor Roberto Júnior, que é nutrólogo e trouxe tantos esclarecimentos sobre essa informação coenzima Q10. E tá aí todo mundo conversando e aqui no Revista a gente traz uma fala responsável pelo profissional para falar para você que está em casa o que realmente importa. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado, é uma honra estar aqui com vocês. Até a próxima. Até a próxima. Esse foi o nosso quadro Saúde em Dia.